Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa reflexão semanal. Hoje nós vamos receber a nossa querida Cláudia Melado, lá de Miami, que com muita gentileza concordou em conduzir essa reflexão para a gente, falando hoje sobre cidadãos da nova era. Cláudia, é com muita alegria, com muita satisfação que nós recebemos você hoje para essa reflexão tão atual, né? Essa reflexão que a gente precisa, né, nos dias que nós estamos passando. Esta é uma reflexão que vai nos conduzir a pensar, a refletir sobre o dia de amanhã, sobre o que nós estamos atravessando, como é que isso vai impactar o nosso futuro. Então, nós agradecemos muito a sua presença, e com muita alegria, como eu falei, com muita gratidão que a recebemos aqui hoje. Antes de eu passar a palavra para você, eu gostaria de convidar todos para fazer a nossa oração de abertura, para que a gente possa se sintonizar com os nossos benfeitores, com os nossos guias espirituais. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Procurar inundar, preencher os nossos corações com gratidão, pensando no Pai, louvando o Pai, sua infinita misericórdia, sua bondade, agradecendo a Deus por nos ter criado o dom da vida, agradecendo por nos ter conferido o nosso livre-arbítrio, agradecendo por todas as oportunidades que nos são concedidas todos os dias, todos os recursos que nos são emprestados, todos os instantes, todas as experiências, todos os momentos que nós temos, que são oportunidades abençoadas para que nós possamos progredir, evoluir como espíritos imortais. Agradecemos também a presença de nossos benfeitores amados, que nos cercam, nos rodeiam de atenção, de cuidado, de carinho. Agradecemos aos nossos guias espirituais pelo seu compromisso de longo prazo, pelo amor, pelo cuidado que tem por nós. E pedimos a inspiração deles todos para o dia de hoje, para a tarde de hoje, para essa reflexão, para que nós possamos contribuir para o nosso próprio progresso, nosso próprio adiantamento moral e espiritual. Graças a Deus. Então, Cláudia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É com muita alegria que nós a recebemos aqui hoje. E antes da gente chegar à reflexão propriamente dita, eu gostaria de perguntar para você como é que estão as coisas em Miami, nessa área, nessa região da Flórida, né, com essa questão da pandemia. A assistência, está tudo parado, os grupos continuam operando, porque os necessitados não faltam, né? Como é que está essa situação? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Claro que sim. Primeiramente, uma boa tarde para quem está aí em Londres, um bom dia para quem está aqui, né, nos Estados Unidos, em Miami. Mas, primeiro, um prazer muito grande estar com vocês. E, realmente, é sempre uma necessidade muito grande. Nós, aos poucos, estamos retornando. O nosso centro em particular, o CEFA, ainda continua somente online, não só os estudos, como também as palestras, e inclusive o atendimento fraterno, quando nos é solicitado. Já temos centros ao redor da Flórida que estão abertos, funcionando, apesar de mais contido, né, não podendo ter tantas pessoas, e os trabalhos caritativos continuam, apesar de que com algumas limitações, né? Por exemplo, o CEFA, ele fazia atendimentos a um nursing home, né, uma casa de asilos, que obviamente não está mais permitindo esse atendimento por causa da pandemia. Uma vez ou outra, eles nos pedem recursos materiais, que sempre prontificamos a ajudar. Mas o que nós temos feito é auxiliando outros centros que fazem auxílios, como, por exemplo, do Food Pantry, né, o auxílio da Bolsa Alimentar, da cesta básica. Então, nós temos o centro, por exemplo, Bezerra de Menezes, que faz esse belíssimo trabalho já há muitos anos, que era necessário, e agora você imagina, durante a pandemia, muitas famílias sem trabalho, né, mais necessitados ainda. Então, assim, é sempre bom ver o quanto o centro está participativo na comunidade, de uma forma ou de outra, seja ajudando com recursos materiais ou também, e muito importante nesse momento, esse auxílio de falar, de conversar e de prestar, né?
o trabalho amigo, às vezes da palavra mesmo. A questão, às vezes, de levar um pouco de consolo, né? Exato. O ombro Exato. amigo, né? Exato, porque com esse o isolamento, agora aqui para a gente já não temos esse isolamento mais, né, apesar de aqui alguns recursos ainda sendo necessários, alguns protocolos, mas as pessoas continuam assustadas, preocupadas com o que pode acontecer, porque afinal de contas continuamos na pandemia, continuam-se os riscos, apesar de aqui para nós um pouco reduzido, mas os riscos continuam, a gente sabe disso, né? Então, às vezes, a palavra é até mais importante, não é mais importante do que a comida se você não tiver na mesa, né? Mas que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor têm recursos financeiros, né? Mas falta aquela palavra amiga, falta aquele conforto que, graças a Deus, essa doutrina nos traz muito, mas que ainda assim, com o medo do que está acontecendo, com essa ansiedade, né, do que o futuro nos espera, se faz tão necessária. É verdade, né? E isso, na verdade, Cláudia, acho que serve até de inspiração, né? Porque a gente, às vezes, aquela pessoa que está querendo fazer alguma coisa e não sabe o que fazer, né? Está com receio de participar, dá para participar, né? Se você não souber o que fazer, procura alguma instituição religiosa, procura um centro espírita, procura uma igreja, procura alguma instituição religiosa na sua área, perto de onde você mora, que com certeza essas instituições vão ter alguma possibilidade, vão te oferecer alguma possibilidade para que você possa contribuir e participar ativamente desse processo de ajuda. E também, caso você esteja se sentindo necessitado também, né, de conversar com alguém, essas instituições certamente vão poder orientá-lo ou orientá-la, né, onde buscar um apoio, onde buscar uma conversa fraterna. Ninguém está sozinho, né? Na verdade é essa. A grande verdade é essa, né? Exatamente. Eu gostaria até de comentar sobre uma palavra que nos deu o professor Godinho, que ele disse que, às vezes, até mais importante do que a igreja, do que o centro, do que a comunidade, é que nós nos reunamos em evangelhos no lar. E com essa tecnologia, a gente pode reunir amigos, familiares e fazer um dia na semana, um horário específico, um evangelho no lar online. Quantas pessoas nós temos escutado que estão fazendo isso? E ampara e auxilia os centros, que às vezes também têm as suas limitações no sentido de prover a todos, né, esse carinho, esse conforto da conversa edificante. É verdade. Então, fica aí a dica, pessoal. O Evangelho no Lar. Dá para a gente fazer pelo Messenger, né, que é do Facebook. Você que está assistindo live aí, é de graça, né, não tem limitação. Dá para fazer pelo WhatsApp, dá para fazer pelo Zoom, dá para fazer como você quiser. Bom, Cláudio, cidadãos da nova era, estamos ansiosos para ouvir, porque é um tema assim de muito alcance, né? E a gente está assim ansioso. Nós estamos ansiosos para poder ouvir o que você vai trazer para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado e a palavra é sua. Muito obrigada. Realmente é um tema bem interessante e eu senti muita necessidade de falar dele por esse momento que nós estamos atravessando, né? Como nós estávamos falando dessa pandemia que tem causado um desconforto, uma ansiedade muito grande em todos nós, espíritas, não espíritas, com aqueles que têm a fé do tamanho da semente de mostarda, aqueles que não têm fé nenhuma, né? Porque nesse momento até a nossa fé ali, ela se vê chacoalhada, né? E é importante que a gente pense no que é que está acontecendo, porque esse é um período de transição. Nós, espíritas, já estávamos ouvindo falar nesse período de transição, e os religiosos também já viram através lá do último capítulo da Bíblia, né, das profecias, falando sobre esse período em que haveria um caos. E dentro da doutrina espírita, a gente sabe que esse caos, ele não é um caos desorganizado,
né, a espiritualidade amiga, ela está totalmente ciente do que está acontecendo e já havia nos prevenido há muito tempo dessa necessidade de estudarmos mais, de estarmos mais presentes no nosso estudo íntimo, não somente através do Evangelho, mas buscando os ensinamentos de Jesus e vivenciando essa prática, fortalecendo a nossa fé, para que a gente possa passar por esses momentos de dificuldade. Eu gostaria de ler um artigo do Reformador de 2017, antes da pandemia, portanto, e lá diz: nunca, como nos tempos atuais, houve tanta necessidade do Evangelho redivivo ao espírito sedento de consolo e de esclarecimento, que possa oferecer-lhe paz e serenidade, bom senso e discernimento, para não perder a direção do bem, deixando-se envolver pelas ilusões passageiras do mal. Vivemos os momentos decisivos da renovação em espírito e verdade, da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Avisando-nos claramente desse cidadão da nova era, dessa necessidade de rever o nosso esclarecimento, de rever o nosso bom senso e o nosso discernimento através do Evangelho redivivo, para que nós possamos agir no bem e sentir esse mesmo bem dentro de nós mesmos. Não é buscar um novo paradigma, buscar uma forma diferente de vivenciar a vida. Lá no livro Jesus e a Atualidade, da Joana de Ângeles, ela comenta de alguns fatores de perturbação, como a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão, que comenta alguns outros também, mas esses 4 como sendo os grandes fatores de perturbação da nossa atualidade. E eu quero fazer uma pausa aqui para comentar sobre a rotina, porque às vezes dá uma impressão equivocada, né? Nossa, mas então a gente não deve ter uma rotina, deve ser tudo assim de qualquer forma? Não. A rotina disciplinada, ela é fundamental, mas a rotina, aquela rotina automatizante de fazer todos os dias a mesma coisa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, sem nos permitir aquela revolução interior, trazendo a mensagem do Cristo para dentro de nós e fazendo-nos ter a coragem de vivenciar essa mensagem. Essa é a quebra de rotina que ela fala no livro Jesus e a Atualidade. E que é importante nós trabalharmos essa coragem, essa revolução interior para vencer o medo desse momento, né, que nós estamos vivendo, o medo das situações difíceis, o medo do próximo. Nós vivemos num momento em que a gente tem medo até de falar com os vizinhos, porque a gente não sabe quem está ali. A cada vez que a gente liga a televisão, são coisas bárbaras acontecendo que a gente fala: uau, o que é que está acontecendo lá fora? E se antes da pandemia isso já acontecia, e se antes da pandemia a gente já tinha esse medo, essa ansiedade e a solidão, apesar de vivermos todos juntos, né? Agora, então, com a pandemia, a gente vive uma solidão até mesmo física. E vale ressaltar aqui que toda essa intensidade da pandemia, ela veio justamente para nos chacoalhar. Quantas vezes nós escutamos as pessoas falando: uau, essa pandemia me fez repensar a minha vida, me fez repensar como eu lido com a minha família, como eu lido com a minha comunidade, quais são as minhas reais necessidades. Porque antes era trabalho, casa, e quando muito, um dia da semana com a família. E quantas pessoas nos comentam que elas não tinham ideia da superficialidade do relacionamento em família, justamente por essa rotina automatizante que todos nós vivíamos. Então, como a mensagem aqui nos fala, o Evangelho, ele é fundamental nos dias de hoje. O Evangelho nos chama a rever a nossa moral, a nossa ética, como é que nós estamos lidando com a nossa família, conosco mesmo, mas principalmente com a comunidade lá fora.
Porque se é importante a nossa ação do bem, é importante também que nós pensemos que a inércia, ela também provoca o mal. Então, é necessário uma vivência no bem, é necessário revermos o que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para a construção dessa nova era e para a construção desse cidadão do bem. Porque se estamos passando por essa transição, nós já sabemos, até mesmo pela própria mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, pela palavra de Divaldo Franco, que nós já estamos na primeira hora dessa nova era. E que, portanto, essa necessidade dessa ética diferenciada, desse cidadão do bem que o Evangelho nos traz no homem de bem, dessa necessidade de renovar a nossa atitude, porque já não basta mais vivermos como antigamente, em que eu fico em cima do muro, não falo nada e está tudo bem. A gente precisa se posicionar. Não esse posicionamento polarizado que nós estamos vendo aí, de amor e ódio, de se você pensa como eu, então nós estamos bem, mas se você pensa diferente de mim, então nós somos inimigos. Né? Mas precisamos aqui rever um posicionamento de tolerância. Se o outro não pensa como eu penso, mas então, ok, ele pode estar equivocado em certos temas, mas e os temas que ele está falando que estão corretos? Então, não posso reconhecer esses acertos e talvez minimizar os erros para que nós possamos juntos trabalhar por aquilo que temos em comum? Há quantos anos o cristianismo vem sendo tão divisivo quando todos nós falamos a mesma mensagem? Por que não concentrar na mensagem do bem, naquela que nós estamos em conjunto e trabalharmos por ela? Então, essa é um fator fundamental para nós pensarmos nesse cidadão do bem. Eu vou fazer mais uma leitura, que é da Gênesis, no capítulo 18, São Chegados os Tempos, que vai falar para a gente da geração nova, e aí se alguém quiser fazer um comentário, eu os convido. E a mensagem nos diz, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. E vai dar continuidade mais lá na frente, dizendo, sejam os que componham a nova geração espíritos melhores, ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. E aqui um convite, que se a gente não se sente ainda nessa geração nova, né, que façamos a nossa renovação, que façamos a nossa transição íntima para que possamos estar de acordo com esse momento atual. E se alguém gostaria de fazer algum comentário, eu convido aqui nesse momento. Oi, Cláudia. Olá. Nossa, já com tanta coisa, né? A gente tá falando assim há pouco tempo e com várias reflexões assim que ficam pulando, pipocando, né? Uma coisa que eu achei bem importante que tu falou foi a questão da rotina, né? Sim. Porque o que me veio é que quando a gente tá quando tu falou da questão da rotina automatizada, né? Quando a gente não tem consciência do que a gente está fazendo e falando, aí se torna um problema, né? Porque a gente não vivencia aquele momento presente. Porque, como tu disse, se a gente não tem uma rotina com disciplina, com organização, vira uma bagunça também, né? Então, é encontrar o caminho do meio mesmo, não é? Exatamente. E como você falou, né, essa rotina automatizante faz com que a gente não pense. E, aliás, essa é exatamente a ideia da rotina, né? Afastar o medo
E como que a gente afasta o medo vivendo a mesma coisa todos os dias, né? Exato. E outra coisa também que eu achei bem interessante que tu falou foi que a inércia provoca o mal. E isso para mim tocou, porque eu sempre penso assim, tudo aquilo que me tira do movimento não é bom. Exato. Porque os benfeitores espirituais, né, por exemplo, eles estão sempre em movimento equilibrado, claro, né? Mas estão sempre em movimento. E se eu não me coloco em movimento, como é que eu estou me colocando diante da vida? Exatamente. E às vezes a gente não quer se pôr ou ficar em movimento porque a gente tem medo de estar indo para o lado contrário. Mas se a gente não experimenta, como é que a gente vai aprender? É como uma criança que não anda porque não quer cair. Mas então não vai andar nunca, né? A gente cai, é natural. Faz parte da vida o erro. A gente aprende errando. O importante é estar consciente de que do erro pode também vir o acerto. E isso é muito, muito positivo, é uma bênção, na verdade, né? Muito estimulador, né? Porque uma coisa que a gente sempre estuda e a gente sempre comenta aqui é que aquele que está deitado não vai cair, né? Exatamente. Como tu disse, faz parte do aprendizado, né? Faz parte. Cláudia, eu teria um comentário a fazer, na verdade, dois, se você me permitir. Claro que sim. Porque a gente às vezes, a gente acha que a espiritualidade superior é amador. Eles são amadores como nós somos, né? E aí você falou, né? Você colocou a questão colocando como lá em João, né? Nós estamos atravessando o Apocalipse, né? É a época de transição em que nós, na verdade, é até interessante, porque Kardec, em 1850, ele já escreveu no Livro dos Espíritos, e, né, o primeiro livro que foi publicado por ele, ele já falava na transição, né, na transição planetária. Então, esse processo já começou lá, há 160 anos atrás. Então, só para a gente Exato. achar que não caiu, não caiu um raio do céu, estamos, né, entrou pela porta do cinema. Não é assim, é um processo, né? E aí, você comentou isso, né? E aí você falou que é importante a gente hoje estudar, a gente refletir, a gente aprender. E me veio à cabeça, né, que nós estamos na segunda década do século XXI. E já há quantos anos, no caso do Brasil e depois para o mundo, porque o Brasil foi a semente, né, desse movimento, eu acredito, eu coloco assim, minha palavra, né, minha percepção, foi a semente do espiritismo, né, no século XX. E a gente vê através, principalmente, né, das mãos abençoadas do Chico Xavier e do Divaldo, mas outros também, outros autores, quanto material de estudo os espíritos não nos deram. Só se a gente pensar, só se a gente esquecer, vamos esquecer tudo, vamos pensar só naqueles 12 livrinhos, aspas, ditados por André Luiz pelas mãos do Chico. Já dá mais de uma encarnação só de estudo. Agora vamos pensar na Joana de Ângeles, série psicológica. Nossa, pensando, material, né? Aí até. Pois é, pensando que esse espírito abençoado estudou 50 anos para poder começar a ditar esses livros, é porque eles têm um planejamento, eles são competentes, eles estão preparados. E, na verdade, aí vai aquela questão, a gente tem que confiar neles, né? Sem dúvida, exatamente. E tem a gente sempre escuta essa historinha, né, da reforma da casa, que quando a casa está sendo reformada é uma bagunça. Quem já fez reforma vivendo dentro da casa sabe disso perfeitamente. Parece um caos, mas para o arquiteto, para o decorador, para aquele profissional, eles sabem o resultado final. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. E eu teria aqui um outro comentário, que, na verdade, eu queria perguntar para você, pedir para você falar alguma coisa sobre isso, né? Porque a gente também lê, como o Divaldo comenta muito nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, né, sobre a transição planetária, que os espíritos mais elevados de outros planetas estão reencarnando na Terra para nos auxiliar
nesse processo, né? Aí a gente pensa assim, então se ele já é um espírito mais elevado, ele está encarnando aqui, eu vou ficar de braço cruzado, sentado no sofá da sala, assistindo Netflix, e vou deixar ele ralar. Então, eu vou entrar de passageiro nessa história. Você pode comentar um pouco sobre isso, sobre a necessidade, como você tinha falado, da gente ser ativo e não andar a reboque? Exato. E é fundamental isso, porque eles estão vindo para nos auxiliar, né? Não para que a gente cruze os braços e não faça nada. É mostrar o caminho, né? Nós sempre recebemos, em toda a história da nossa humanidade, nós sempre recebemos espíritos superiores mostrando o caminho, né? Não foi só Jesus, vamos falar de Buda, Gandhi, nossa, quantos estiveram aí mostrando o caminho para nós. Apenas é que agora, nesse momento de transição, nós estamos vendo uma quantidade maior de espíritos que vieram, que se prontificaram a vir e mostrar-nos um caminho melhor, a mostrar, não só através da ciência, mas também da filosofia, mas também do trabalho de comunidade, para que nós possamos, ao invés de estar de braços cruzados, né, perceber o que é que nós precisamos fazer. Porque eu acho que de exemplo ruim a gente tem, assim, aos montes todos os dias. E aqueles bons exemplos, aqueles espíritos que realmente vêm para trabalhar, para mostrar o caminho, se a gente não estiver prestando atenção e correndo atrás, porque literalmente a gente tem que correr atrás, nós estamos muito atrasados no nosso progresso, essa é a minha opinião, né? Então é importante que a gente veja que há muitos exemplos lá fora. E eu gosto, inclusive, de ressaltar, porque às vezes a gente pensa em espíritos superiores e a gente já pensa logo numa pessoa de uma educação superior, um ser assim, numa posição financeira, numa posição hierárquica alta, e não é assim. Às vezes a gente tem uma pessoa do nosso lado que a gente não se dá conta, que tem essa capacidade maior. E me aconteceu certa vez, já faz bastante tempo, que eu trabalhava e havia um senhor, um jardineiro no prédio onde eu trabalhava. Eu nunca tinha realmente para conversar com ele, era só mesmo bom dia, boa tarde, tudo bem? E numa ocasião, não me recordo exatamente o que aconteceu, e esse senhor veio conversar comigo. Me deu uma lição de vida que eu fiquei passada. Eu falei, uau! Eu, com os meus 10, 15 anos de espiritismo que eu já tinha naquela época, eu não tinha metade do conhecimento daquele senhor que eu considerava super humilde, que era super humilde, mas que um espírito ali dentro, já maduro, já de conhecimento, que quem se prestava a sentar-se com ele um momentinho, bebia uma lição de vida que muito provavelmente não se daria conta que não tinha, que não teria tido a oportunidade de ouvir. Então é aquele estar com os olhos e os ouvidos abertos, porque há sempre alguém superior a nós. E quando a gente estiver com alguém que a gente vê que não é superior a nós, que sejamos humildes, né? Porque também às vezes a pessoa está sendo ali humilde e nos deixando na nossa ignorância, mas que se nós estivermos realmente numa posição de maior conhecimento, que sejamos aquele a ensinar. Porque o próprio livro dos Espíritos nos falam que há sempre alguém acima de nós e sempre alguém abaixo de nós. Alguém sempre a nos ensinar e nos mostrar o caminho e alguém necessitado que nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, que importante é esse ressaltar, né, do tópico que você fez aqui, porque realmente nós precisamos nos dar conta de que já não temos mais tempo de estar sentados, que acabou o tempo de não fazer nada. Se nós não nos posicionarmos, e não é posicionar levantando bandeiras e fazendo, gritando ou falando que as outras pessoas estão erradas, mas é fazendo alguma coisa. Não é falar do bem, é fazer o bem. Né? Se nós estamos aqui juntos falando do bem, maravilha, porque há pessoas que também estão necessitadas de ouvir. E quem que escuta primeiro? Aquele que está falando, né? Porque a ouvido, a orelha está mais próxima, né? Mas para que nós não somente falemos do bem, principalmente possamos agir no bem. E às vezes o agir do bem não é sair de casa
ir lá fazer o trabalho comunitário lá fora. É começar dentro de casa, lidando uns com os outros, falando de uma forma mais amorosa, ouvindo aquele que não tem ainda a capacidade de falar coisas que deve, sendo tolerante, sendo fraterno, em casa, com a comunidade mais próxima, que são os nossos vizinhos e aqueles mais adiante, né? Muito obrigado, Cláudia. Eu vou fechar minha boca aqui, vou deixar você continuar. Tá, joia. Eu acho que é importante a gente dar continuidade nesse tópico dos cidadãos da nova era, falando daquela frase conhecidíssima que está tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, porque ela faz com que a gente se dê conta de onde nós estamos e para onde nós devemos ir na questão da nossa evolução espiritual, que é o conhece-te a ti mesmo. E eu vou ler para a gente a questão 919A, porque ela vai falar justamente sobre isso. Kardec pergunta aos espíritos: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima? E aí eu ponho aqui entre aspas, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Perguntou Kardec. E os espíritos responderam: fazei o que eu fazia, e aqui a gente sabe que é Santo Agostinho respondendo, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma, chamando a nossa consciência ao dever de, primeiramente, ver a nós mesmos. O que é que eu preciso trabalhar? E é interessante que, porque se a gente vai ler aí Santo Agostinho falando, ele não fala somente de olhar o mal que nós fizemos ou das coisas que deixou de fazer, mas também de ver o bem, porque é importante fortalecer as virtudes que nós já temos, de trabalhar essas virtudes que nós já alcançamos em algum degrau, para que ela possa, fortalecendo-se, trabalhar as demais virtudes que nos fazem falta. Se nós somos capazes de a cada dia revendo esse dia, perceber o que nos faltou ali, o que nós fomos capazes de fazer, então o nosso próximo dia já não será uma rotina, porque nós vamos conseguir fazer naquele próximo dia um pouquinho melhor do que o dia anterior. Alguém se recorda da palavra de Kardec? Que sejamos hoje melhor do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Esse é o bom espírita, e esse é o bom cidadão. E esse é o cidadão que se espera nessa nova era de regeneração. Não é aquele cidadão perfeito que já sabe fazer tudo, mas é aquele cidadão que, desejoso do bem, já se esforça para alcançar essa bondade interior, que já está capacitado a trabalhar em si mesmo para fazer jus numa civilização, numa comunidade de regenerados, não aqueles desejosos de vingança, não aqueles desejosos de ser mais do que o outro, de ter mais do que o outro, de estar numa posição superior à outra. Você comentou a coleção de André Luiz. Lá a gente vê que os espíritos superiores, eles não se põem numa situação de superiores, eles estão sempre ali como estudantes, falando do conhecimento que eles têm, auxiliando da forma como eles podem, mas também, e muitas vezes, pedindo a opinião e o conhecimento dos companheiros que estão ao redor, porque eles sabem que todos nós estamos trabalhando no nosso progresso. E aqueles que já têm um progresso muito superior ao nosso, eles diminuem a sua luz, para que a gente, não se sentindo inferiores, possamos aprender melhor, cooperar melhor e sentirmos como uma comunidade de iguais, né? E é isso que nos é chamado. Se eu me sinto superior a alguém, puxa vida, por que eu estou me sentindo superior? Eu sou realmente superior que o outro? Então talvez seja a hora de eu abaixar um pouquinho a minha bola, né? Vulgarmente falando, diminuir a minha luz, se tivermos alguma, e trabalharmos uns com os outros, porque sempre há o que aprender. Às vezes, na nossa arrogância, a gente olha uma pessoa que a gente considera estar numa posição inferior que a nossa,
Mas se a gente fecha a boca para escutar o outro falar, a gente se dá conta do interior da pessoa, o quanto ela tem para oferecer. E quantas vezes a gente viu nos livros de André Luiz que mentores elevados se silenciaram para permitir que outros falassem, porque eles falavam, esse indivíduo nesse setor sabe muito mais. Precisamos deste indivíduo, porque este indivíduo, pelo seu conhecimento, pela sua vivência no amor, está mais capacitado a esse trabalho. E é isso que a gente precisa trabalhar dentro de nós. O que é que o outro tem para oferecer que eu não estou vendo? É essa tolerância, é essa fraternidade que vai fazer com que nós estejamos mais preparados e melhores para esse tempo que já se iniciou. Nós podemos olhar lá fora e ver esse caos e achar que ainda não estamos na regeneração, mas já nos disse Bezerra de Menezes que já começou a regeneração. É que as primeiras horas da regeneração são tão escuras quanto as últimas horas daquela fase anterior. É como a meia-noite e a 1h da manhã. As duas são tão escuras quanto, mas já se iniciou o primeiro dia. Né? E se nós não trabalharmos em nós mesmos, quando o alvorecer chegar, ela vai nos encontrar numa posição de não estarmos vestidos adequadamente para o momento que se inicia. E vamos lá lembrar da parábola das bodas. E antes nos fazia estranha essa parábola. Como assim que fomos convidados para a boda e agora que estamos lá, nós vamos ser postos para fora porque não estamos bem vestidos? Né? Como assim, né? Eu sempre achava estranhíssima essa parábola. Mas os tempos atuais nos deixa claro o que isso significa. Essa vestimenta especial é a nossa atitude, é a nossa alma, é a maneira como nós convivemos uns com os outros. Então, essa vestimenta, ela se chama amor, compaixão, fraternidade e tudo o mais que nós vamos encontrar no capítulo do Homem de Bem. Então, aqui nós precisamos repensar, primeiro, o conhece-te a ti mesmo. O que é que está me faltando? O que é que eu preciso trabalhar? Eu preciso aqui fazer um trabalho de detetive, não com o próximo, comigo mesmo. É tão fácil a gente ver o erro do outro, mas que difícil quando a gente precisa se lapidar, né? É como se nós fôssemos aquela estátua de mármore, mas a cada passada do martelo, é uma dor que causa, porque atinge o nosso ego, né? Aquela posição que nós achamos que estamos muito bem, lindos, maravilhosos e superiores. Né? Antes de eu entrar no Homem de Bem, que aqui é fundamental a gente até terminar, né, com esse capítulo, gostaria de saber se vocês têm algum comentário a fazer. Olha, Cláudia, eu, por incrível que pareça, por enquanto eu estou bem. Eu também. Então, tá bom. Então, vamos lá. Porque é importante a gente ver as etapas, né? Perceber o momento que a gente está vivendo. O que é chamado de mim? Fazer esse conhece-te a ti mesmo, esse passo de reconhecimento de onde nós estamos. O que está me faltando? O que é que eu já sou capacitada a fazer? E então, entrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeito, para que a gente possa perceber, dentro daquilo que nos falta, o que eu preciso trabalhar. Já me conheço. Vamos lá no capítulo do Homem de Bem. Já me conheço não, porque o já me conheço ele é uma etapa. Né? A gente vai estar continuamente trabalhando nela. E lá no Homem de Bem, ele vai nos dizer, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E veja aqui que é exatamente o que Santo Agostinho falava, numa mensagem um pouquinho diferenciada, porque aqui ele está falando da lei de justiça, de amor e de caridade, mas nos convidando de novo
a perceber quem nós somos, a tomar consciência dos nossos atos, a sermos alerta para as nossas atitudes e das coisas que nós fazemos no dia a dia. E nós sabemos a importância, inclusive, do nosso pensamento, porque se antes o nosso ato era importante, e esse ato, de acordo com o que repercutia as consequências, nós sabíamos se era um ato adequado ou não, bom ou mal, como nós gostamos de fazer, né, a polarização, mas agora nós já sabemos que, inclusive, o nosso pensamento, o que nós pensamos também é importante, porque aquilo que pensamos nós construímos. O ato, ele vem depois do pensamento. Então, se nós temos essa consciência, então agora a gente já começa a trabalhar até mesmo o pensamento. O que eu posso estar pensando para ter certeza de que a minha atitude será uma atitude no bem? E por isso que nós estamos sempre convidando, vamos fazer o evangelho, vamos ler livros de sabedoria, livros que nos trazem boas informações. Falamos do Chico Xavier, quantos livros de mensagens maravilhosos que nós temos à nossa disposição, que a doutrina está sempre nos oferecendo, para que a gente possa trabalhar o nosso pensamento, para que a gente possa manter o nosso pensamento elevado. Quantas vezes os nossos mentores já nos disseram que se nós conseguíssemos estar conectados mentalmente com a espiritualidade superior, evitaríamos tantas desgraças, tantas atitudes incorretas. Quantas vezes nós duvidamos do outro, quantas vezes nós criticamos o outro, para mais na frente nos darmos conta de que nós mesmos estávamos errados em primeiro lugar. Mas não demos a oportunidade. Então, ao invés de crítica, ao invés de apontar dedos, vamos buscar o que há de comum, de bom entre nós. Vamos buscar trabalhar essas mensagens elevadas, essas mensagens boas dentro de nós mesmos. O que é que eu não estou fazendo, que eu já posso fazer? E aí, aqui, antes de eu abrir para que a gente possa comentar um pouco mais, eu gostaria de, dando sequência nesse Homem de Bem, trazer alguns parágrafos que nos fazem repensar na nossa atitude. Porque aqui, nesse capítulo do Homem de Bem, Kardec nos fala que ali não está tudo o que reflete o homem de bem. Uma parte, uma porção. E se a gente começa a ler, a gente fala, uau, se isso aqui é só uma parte, meu Deus, porque eu ainda não estou capacitada a fazer tudo isso. Mas eu trouxe algumas só para a gente ter uma pequena noção. E ele diz, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. E aqui eu estou lendo pequenas partes, ok? Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para as fraquezas alheias. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Porque nós, invariavelmente, queremos os nossos direitos respeitados e nos olvidamos dos respeitos, do direito alheio. Quantas vezes alguém nos faz o mal e a gente faz aquela famosa frase, Deus fará com que a correção seja feita. E ali, assim, já um julgamento, né? Mas a gente se esquece que Deus olha, sim, todos os erros, inclusive o nosso. E aí, e essa é a parte que a gente não quer ouvir falar, né? Mas se a gente tiver consciência disso, de que a mesma balança que nós queremos para o outro é a balança que será utilizada para nós, nós começamos, então, a repensar um pouquinho melhor. Puxa, eu devo estar falando isso? Eu devo pensar assim em relação ao meu próximo? Porque quando eu estiver equivocada, como será essa balança para mim mesmo? Então, que sejamos
realmente fraternos, considerando que o outro pode estar equivocado, que o outro pode estar ainda ignorante de coisas que eu sei, que o outro pode ainda não ter o conhecimento que eu tenho, ou eu posso ainda não ter compreendido o outro. E quantas vezes? Né? Então, estarmos conscientes desse chamado do homem de bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeitos. Se nós pudéssemos estar lendo e relendo esse capítulo, nós conseguiremos com mais propriedade fazer essa reforma interior tão necessária nesse momento atual em que nós vivemos. Nesse momento em que a gente vê a nossa fé muitas vezes sendo chacoalhada, e que faz com que, às vezes, a gente até duvide do que está acontecendo lá fora. Né? Como nós estávamos falando mais no início, de que parece que a espiritualidade não sabe o que está fazendo. Então, se nós formos capazes de fazer a nossa parte, se cada um de nós trabalharmos o nosso pouquinho, nós vamos nos dar conta de que o mundo vai se transformar com muito mais rapidez, mas principalmente com muito mais calma. Infelizmente, a gente se deixa levar por essa polarização, por esse mal, por essa raiva, por essa, muitas vezes, medo que faz com que a gente não consiga até mesmo prestar auxílio à comunidade, ao próximo, às vezes a um próximo muito próximo. Então, fica aqui esse convite de ler e reler o Homem de Bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele realmente nos vai dar essa fortaleza de fazer essa reforma tão necessária para os dias de hoje, para que sejamos amanhã esses cidadãos da nova era, porque já estamos na nova era, e ainda não estamos vestidos com essa roupa nupcial necessária para esse momento atual. E se nós olharmos ao nosso redor aqueles espíritos que já vemos adiantados, a gente se dá conta do quanto ainda nos falta para estar adequadamente vestidos para essa era que se inicia. Abro aqui para os comentários que alguém quiser fazer. Eu quero fazer. Pois não. Pois não, bom dia. Primeiro, parabéns pela sua magnífica palestra. Muito obrigada. E focando num ponto que você mesmo falou, que ainda outro dia eu estava conversando com o Alexandre Padrão sobre isso. Veja bem, eu já li isso várias vezes, vários livros, e já ouvi várias palestras a respeito. 2 pontos principais serem focados. Primeiro, é que a gente tem que realmente começar a nossa reforma, a nossa caridade por nós. Sem dúvida. Nós nos reformularmos, como você diz, que a gente sabe, e querer realmente se reformular. Querer realmente e agir para isso. Não adianta querer e não fazer. Não é? A gente vai ficar só na intenção. Segundo, posso fazer um pequeno comentário antes do senhor entrar na segunda? Porque eu acho que o que o senhor falou é importantíssimo. Começar por nós mesmos, mas inclusive a compaixão por nós mesmos. Porque nós vamos errar. E se nós não tivermos compaixão, a gente vai estacionar. Então, esse trabalho interior que o senhor acaba de comentar, fundamental. Segundo ponto. O segundo ponto é que a caridade e o amor começam na família. Sem dúvida. Se você não começar na família, que nem você acabou de dizer, o próximo mais próximo, então, o próximo... E é difícil. Por que é difícil? Porque a convivência familiar é o dia a dia. A todo momento, nós sofremos esses riscos, essas agressões, pseudo-agressões, a nosso modo de ser, e nós nos revoltamos contra isso. Então, a caridade, o amor, o perdão tem que começar marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos. Sem Porque, dúvida. veja, para com terceiros, para com a comunidade, com os outros, é fácil. A gente vai lá, faz a caridade, volta e vai voltar a ter contato com eles quando? Daqui a algum tempo. Com os nossos familiares, não. A aprovação é diário. É segundo a segundo. Não entendi. Diário, como o senhor falou, é segundo a segundo. Exatamente. A aprovação é diária, é segundo a segundo. E a gente tem que ver quantas famílias, por exemplo, isso é comum. Irmãos brigam com irmãos. Os filhos reclamam dos pais, os pais reclamam dos filhos. Essa aprovação, esse entendimento de que nós não somos perfeitos, nem eles.
essa reforma, que nem você falou, se não iniciar na nossa família, dentro do lar, não vai adiantar nada. Nós estaremos de forma alguma. Passando por etapas importantes. Eu sou caridoso com terceiros, eu vou fazer caridade, eu vou pregar, eu vou procurar ajudar comunidades carentes. Nada disso importa. Porque nós estamos cometendo o maior erro, que é amar o seu próximo, que nem Jesus disse. E ninguém é mais próximo do que a própria família. Exatamente. Meu pai, muito obrigado pelo seu comentário. Realmente é muito importante. Eu só vou fazer, sem direito à tréplica, eu só vou fazer um comentário em cima do que você falou. Fazer caridade, auxiliar fora de casa, também é importante, porque isso também é reforma íntima. A gente tem que lembrar que os espíritos nos ensinam que muitas vezes a gente reencarna no mesmo núcleo familiar com aqueles espíritos com quem temos dificuldades pregressas de outras vidas. E, às vezes, a gente não consegue vencer o nosso como você diz assim, o nosso homem velho para fazer esse reajustamento. Então, mas a gente tem que colocar as coisas, os pingos nos is. É importante auxiliar o que está passando fome na rua também. Se a gente ainda não consegue se reajustar com o irmão, com o pai, com o filho, com a mãe, com a irmã, com a sobrinha, com o tio, porque esses são os espíritos que são mais difíceis para a gente, porque são aqueles que nós temos causas mais complicadas anteriores, não significa que não devamos fazer o esforço para ajudar aqueles a quem já podemos ajudar. Essa é uma questão, porque adianta ajudar o que está na rua, porque conforme a gente vai ajudando o que está na rua, a gente vai amaciando o nosso coração. Sem dúvida. Vai ficando mais fácil. Eu acho que... Posso comentar só uma coisinha aqui? Só um segundinho só. Sim. Fazendo uma tréplica, é o seguinte, meu filho, presta atenção. Você falou certo, eu também falei. Se esses espíritos que hoje convivem de forma familiar são espíritos que tivemos problemas anteriores, mais ainda a necessidade de nós lutarmos agora, no momento, para nos redimirmos com eles. É importante fazer na rua, claro que eu falei que também acredito, mas não adianta fazer na rua se não fizer em casa. E quanto maior a aprovação, mais é que a gente tem que nos esforçar para podermos nos redimir e ajudar até, um minutinho, deixa eu terminar, e ajudar até a esses espíritos. Se esses espíritos que tiveram problemas em outras encarnações, que nem você falou, Alexandre, mais ainda é a nossa necessidade da gente batalhar agora, nesse momento, nessa encarnação, com esses espíritos. Se são os irmãos que têm problema com a gente, vamos lutar para acabar com esses problemas agora. Não vamos protelar para encarnações futuras. Bom, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos continuar, Cláudia, por favor. Exato. Deixa eu até fazer aqui um comentário que eu acho bastante importante, é que realmente a gente, dentro da família, a gente precisa fazer esse trabalho, né? E o trabalho, ele é em conjunto e ele é de todos os lados, na família e fora dela. Porque veja que aí nós estamos fazendo o trabalho do homem de bem, né? E aqui, o que nós precisamos levar em consideração é que tudo que nós podemos fazer faz parte. Vamos conseguir vencer tudo? Vamos conseguir amar a todos? Vamos conseguir perdoar a todos? Não. Mas a gente pode começar trabalhando. E esse trabalho diário é que faz com que a gente esteja cada vez melhor. É esse trabalho diário que faz com que a gente consiga, seja dentro de casa ou fora de casa, sermos esse cidadão do bem. É fazer com que a gente consiga, finalmente, dar essa alavanca inicial para esse cidadão da nova era. Porque se nós ficarmos só ali pensando em mim, a gente não consegue dar o passo adiante, né? Então, aqui eu gostaria de passar uma mensagem do Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que está no livro de respostas, e ele vai fazer um resumo daquilo que nós falamos hoje. E ele diz: ama Deus,
servindo aos semelhantes por amor, sem distinção de pessoas. Faze o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas, o resto é interpretação, chamando-nos para que estejamos conscientes da nossa responsabilidade diária aonde nós estivermos, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja lá no trabalho caritativo, que a gente saiba ser esse cidadão da nova era, esse homem de bem no trabalho de si mesmo para ser melhor a cada dia. Não somos perfeitos, não vamos estar perfeitos hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, não vamos estar perfeitos nessa vida. Aliás, não vamos estar perfeitos em muitas reencarnações por vir, né? Então, assim, com inimigos, sem inimigos, a gente precisa trabalhar para estarmos cada vez melhores. E esse é o tópico da palestra de hoje, cidadãos da nova era. O que é que eu posso fazer para estar vestido para essa núpcias que chega a pronto? Talvez não aqui ainda para nós encarnados, nesse período agora, mas sem sombra de dúvida breve, e na qual Jesus vai dirigir-se a todos os cidadãos da Terra, convidando-os para esse período de fraternidade, de amor, para que possamos viver bem uns com os outros, não perfeitos, mas com aquela capacidade de ver melhor, de sentir melhor, de trabalharmos melhores uns com os outros, convivendo bem, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, porque é importantíssimo que nós saibamos trabalhar e estarmos bem dentro de nós mesmos. Não adianta nós fingirmos um bem-estar e uma boa vontade para com o próximo, se aqui dentro uma guerra persiste. Então é importante que a gente consiga, acalmando os nossos corações, nós possamos conviver bem, primeiro conosco mesmo, para em seguida com todos aqueles que estejam ao nosso redor, certo? Eu diria que o nosso tempo se esgotou. Posso fazer a prece final? Como nós fazemos? Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou, foi muito rápido, foi muito breve. Eu me lembrei agora daquela passagem do livro, do filme Jesus de Nazaré, quando Maria vai visitar Isabel, Isabel diz para ela que João Batista, dentro da barriga dela, deu pulos de alegria, né? Então, eu estava conversando aqui brevemente com a Dani, aqui do meu lado, e a gente falou, né? Hoje nós demos pulos de alegria com a sua reflexão. Muito obrigado. Nossa, a nossa gratidão assim é imensa. Eu que agradeço. Muito grande. Esperamos que seja a primeira de outras muitas, né? Com certeza, com certeza. Obrigada. E gostaríamos de convidá-la, então, para fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a todos também que tiveram conosco aqui hoje, né, em pensamento, em espírito, e até o sábado que vem, se Deus quiser. É o próximo sábado, se Deus quiser. Isso aí. Então, vamos aproveitar esse momento, elevando os nossos pensamentos ao alto, ou mantendo os nossos pensamentos elevados, buscando manter essa comunhão com o Pai de amor, com a espiritualidade amiga, com o nosso irmão maior, Jesus, que sempre nos acompanham, ainda que muitas vezes não o sintamos, mas que estão ali, vibrando para o nosso bem-estar, para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo de hoje, de podermos falar um pouquinho mais do teu amor, da tua justiça. Inspira-nos para que saibamos vivenciar os teus ensinamentos, que saibamos construir dentro de nós o teu reino de amor, e assim sermos verdadeiros cidadãos para essa nova era. Temos tanto a aprender, temos tanto a vivenciar. Ampara-nos, sê conosco, Senhor. Te pedimos também por todos aqueles que sofrem durante essa pandemia,
seja por problemas físicos, emocionais ou financeiros, que eles possam, pelo menos neste momento, sentir a tua presença de amor e se acalmarem os seus corações, sentirem um pouquinho desta paz, desta harmonia que aqui sentimos com você, Pai. Te pedimos também por todos aqueles que a raiva, o ódio, a indiferença, aqueles que não te conhecem, Pai, que não entendem o momento presente, que cada um deles possa sentir a sua presença e assim o sendo, quem sabe acalmarem os corações, as mentes, de forma a vivermos de forma mais fraternal. Pedimos a todos aqueles que dirigentes, governadores, todos aqueles que trabalham de alguma forma pela comunidade, que possam todos ser inspirados, amparados, e que consigam, Senhor, compreender a necessidade de um planeta melhor, mais harmônico, mais pacífico. Ser com todos nós, hoje e sempre, Senhor, e que assim seja.